Hoje nós vamos falar sobre um tema de motivação, é um tema para motivar a cada um de nós que estamos aqui. E o tema é: cumpra a sua missão. Então, eu acredito e os irmãos acreditam nisso, que desde quando nós nascemos, Deus ele nos trouxe aqui nesse mundo e cada um de nós temos um propósito na vida. Cada um de nós temos algo para realizar aqui. Claro que quando nós nascemos, o nosso objetivo maior, o nosso principal objetivo aqui é adorar ao Senhor. Mas claro que Ele nos colocou aqui com o desejo para que nós fizéssemos algo, para que nós façamos algo a mais, além disso. Então, sabe aquele negócio quando a gente vai procurar um emprego, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente começa a fazer aquilo, a gente fala assim: caramba, eu nasci para fazer isso. Eu me sinto bem fazendo isso, eu gosto de fazer isso, eu me sinto alegre fazendo isso. É o nosso propósito, é aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós nos sentimos alegres em fazer aquilo. Eu, por exemplo, eu posso falar por mim em relação à questão da minha profissão e questão da igreja também. Quando eu me formei, para falar para os irmãos, eu não conseguiria me ver em outra profissão. Eu não conseguiria me ver, por exemplo, como um enfermeiro, um médico ou um advogado. Eu me vejo no lugar que eu estou, eu nasci para fazer aquilo. Deus me colocou naquele lugar porque eu preciso estar ali. Eu gosto do que eu faço. Quando eu vejo, eu estou levando os meninos lá para disputar um campeonato, eu faço as coisas na escola, a questão dos alunos, o jeito que eles retribuem para a gente. Muitas vezes ali, aqueles alunos, eles não têm um apoio dentro de casa, mas eles acabam encontrando na gente que está ali um apoio, sabe? E muitas vezes eu vejo que não sou eu falando, mas sim é Deus. Parece que Ele coloca algumas coisas na minha cabeça assim, aí eu falo lá para os alunos e depois eu falo: caramba, eu nem tinha pensado nisso, foi Deus que colocou na minha cabeça. Então eu acredito que não é para me vangloriar, mas sim para gloriar a Deus, dar a glória a Ele, porque é Ele que faz essas coisas. E eu sou muito grato pela sabedoria que Deus me dá para levar a palavra, para pregar aqui na frente. Mas eu vejo muito que o que Deus quer muito de mim é a questão de tocar. Eu acho que é o que mais me deixa feliz de tudo que eu faço na minha vida, de todas as coisas, de trabalhar, de pregar, de jogar bola que eu jogo, de fazer todas as coisas. Nada me deixa mais feliz do que tocar. Quando eu estou tocando para Deus, acho que eu me desligo de tudo, sabe? Parece que eu estou em outro mundo. E aí é nessa hora que eu vejo que é o que Deus me colocou nesse mundo para fazer. É o que Ele quer que eu faça. E aí o que eu falo para os irmãos nesse momento? A primeira reflexão que nós devemos fazer: não importa se é uma missão maior ou uma missão maior, se é uma coisa mais complexa ou uma coisa mais simples. Cada um de nós temos um propósito, cada um de nós temos uma missão a cumprir aqui. E nós precisamos cumprir essa missão até o final da nossa vida. E aí, no decorrer da mensagem, os irmãos vão entender o porquê essa palavra de cumprir até o final da nossa vida. Então, nós temos grandes exemplos bíblicos, que eu vou citar alguns aqui, de pessoas que elas cumpriram a sua missão. Deus deu a missão ali para aquelas pessoas e elas cumpriram, e são grandes exemplos para nós. O primeiro aqui que eu posso citar para os irmãos é Noé. Então Noé, ele vivia numa sociedade totalmente corrompida, e ali o Senhor Deus falou com Noé, pediu para ele construir aquela arca, e ele foi construindo aquela arca. E as pessoas, imagina só se fosse nós naquele lugar, né? Vamos imaginar que a gente Noé está aqui na nossa frente, aqui está construindo a arca, não chove faz tempo, não tem sinal nenhum de que vai chover, mas ele está ali construindo, está falando o que vai acontecer, e ninguém dá ouvidos a ele. Não foi de uma hora para outra que ele construiu a arca, demorou um tempo que ele construiu. Eu não sei a Bíblia, pelo menos eu não
percebi, ainda não consegui encontrar nenhuma coisa que fala que Noé chegou a desanimar ou a parar. Mas eu acredito que talvez na cabeça dele, em algum momento ele olhou aquela arca gigantesca e falou: meu Deus, falta muito ainda. Falta muito para fazer. Mas mesmo assim ele foi até o final. Ele terminou de construir a arca. Ele fez o que Deus pediu para ele. E ele cumpriu a missão que ele tinha para cumprir. Independente de qualquer situação, ele cumpriu o que ele tinha que fazer. E a gente pega outros exemplos, como por exemplo Daniel, que eu separei aqui. Daniel, ele sabia o lugar que ele estava ali por causa do pecado do seu povo, e ele sabia que a missão dele naquele lugar era ser diferente dos outros. Era ser puro, era ser limpo. Por isso que ele não quis se alimentar ali do manjar do rei. Ele não quis se alimentar da mesma comida que o rei se alimentava. Por quê? Qual que era a missão dele? Era ser diferente naquele lugar, ser o exemplo naquele lugar. E ali naquele mesmo lugar a gente pega Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles sabiam o que aconteceria com eles. Imagina só eu recebendo, os irmãos recebendo a notícia: não vai adorar? Não? Tá bom então. Vai ser jogado dentro da fornalha. Imagina o caminho, você indo daqui até ali na frente para ser jogado dentro da fornalha. O que não passaria na nossa cabeça nesse momento? O desespero, a ansiedade, o medo. Mas eles sabiam a missão que eles tinham que cumprir naquele lugar. E eles foram até o final. Eles foram jogados ali dentro. E aí o anjo do Senhor estava com eles naquele lugar. E a missão deles foi cumprida naquele lugar. Quando nós pegamos Paulo, por exemplo, também, Paulo ele foi um grande missionário, ele passou por muitos lugares pregando e levando o evangelho. E ele sofreu consequências sérias por causa disso. Ele foi preso por várias vezes. E na última vez que ele foi preso, ele foi, se não me engano, ele foi decapitado. Imagina só você ser morto por levar a palavra de Deus. Mas era a missão que Paulo tinha ali para cumprir. E ele cumpriu até o final da sua vida. Ele fez o que ele tinha que fazer. Então esses exemplos, a gente tem vários outros. Ana, que a missão dela, uma das missões que a gente pode ver, que era gerar Samuel. A gente pega outros exemplos bíblicos ali, que são para nós pessoas que cumpriram a sua missão ali naquele lugar. Deus ordenou, aquelas pessoas foram lá e cumpriram as suas missões. Mas nenhuma dessas é maior do que a missão que Jesus cumpriu. De todas essas que nós temos de missões que as pessoas cumpriram, nós temos o maior exemplo, que é Jesus. Jesus, ele veio até esse mundo, e por onde ele passou até o dia da sua crucificação, ele passou deixando ensinamentos, deixando conselhos. Por onde ele passava, ele deixava algo para quem estava naquele lugar. Ele é o maior exemplo de missão que foi cumprida e com perfeição. E aí naquela cruz, sem reclamar, sem murmurar, ele entregou a sua vida por cada um de nós. Ele não precisava, mas Deus enviou ele aqui nessa terra para que ele cumprisse a missão, para salvar cada um de nós. Então nós temos diversos exemplos de pessoas que cumpriram as suas missões. E aí nesse momento eu pergunto para os irmãos, para cada um de nós aqui, nós temos um propósito, seja ele maior, seja ele menor, não importa. Todos temos a mesma importância para o Senhor. Então, seja qual o seu propósito, ele é importante. Porque nós pensamos que a igreja ela é uma união. Quando um falta, já fica faltando um pedaço. Então, cada um tem a sua importância aqui, cada um tem o seu propósito. Pense nesse momento quando nós paramos nosso objetivo principal, óbvio. Com certeza, é buscar a nossa salvação. Mas se Jesus ele não voltar agora e nós ficarmos velhinhos, nós descansarmos e esperarmos a volta de Jesus,
qual que é o nosso legado, digamos assim? Como nós queremos ser lembrados? Por exemplo, quando eu ficar velhinho, né? Se Jesus não voltar antes, eu quero ficar bem velhinho. Eu ficar bem velhinho lá e falarem de mim, meus filhos, meus netos forem falar de mim, falar, nossa, o Lucas era assim, era um servo de Deus, ele tocava, ele trabalhava, ou vai falar mal de mim? Essa que é a questão. Qual que é o legado que eu quero deixar? Qual que é a minha missão aqui? O que eu vou deixar para as pessoas que irão ficar? E essa é a reflexão que eu faço, que eu pergunto para os irmãos nessa noite. Quando os irmãos param para pensar qual que é o legado que os irmãos querem deixar aqui, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na obra do Senhor, qual que é a nossa missão em cada uma dessas partes? Porque nós temos uma missão e nós precisamos cumprir. E aí a gente passa por uma questão que foi o que despertou para eu trazer essa mensagem aqui essa noite. Então talvez os irmãos, vocês estão pensando assim, falando assim, eu sei qual é a minha missão, eu estou tentando. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu estou forte, tem dia que não dá, tem dia que eu estou fraco, tem dia que eu não consigo, tem dia que eu acho que não dá resultado, tem dia que eu acho que dá. Sabe quando você fica desse jeito? E aí, a única coisa que eu falo e eu peço para os irmãos nessa noite é que quando se sentir assim, ter calma, sabe? A paciência, eles falam que é a virtude daquelas pessoas que sabem que tudo passa. Então, se você está fraco nesse momento, você está desanimado, calma, passa, sabe? E aí a gente pega alguns exemplos, até alguns exemplos desses que eu falei. Se os irmãos pararem para observar, eles também desanimaram em alguns momentos. Ninguém é forte o tempo todo. Mas o importante é que eles continuaram seguindo a sua trajetória e foram até o fim. E aí eu peguei uma ilustração, ela é bem grande assim, mas eu vou resumir aqui para os irmãos, que é a ilustração sobre a rocha. Então diz que um jovem, ele estava perto da sua cabana, aí ele viu uma luz bem forte assim longe, ele foi caminhando até aquela luz. E quando ele chegou, ele ouviu uma voz muito forte falando com ele. E aquela voz era de Deus. E diz que a voz falou com ele, falou o seguinte: você vai voltar para sua tenda, para sua casa, e você vai empurrar aquela rocha que tem ali próximo. E era uma rocha muito grande. E aí, diz que aquele jovem voltou para sua casa, e aí todos os dias, amanhecia o dia, esse jovem ia lá e empurrava aquela pedra, aquela rocha o mais forte que ele podia. E aí ele se cansava, chegava à noite, ele ia, dormia, descansava, acordava no outro dia cedo, empurrava aquela rocha com a maior força que ele podia, ele entregava o melhor que ele podia. Isso foi passando alguns dias. Só que o inimigo, ele é sujo, e ele gosta de perturbar a gente. Ele gosta de colocar as coisinhas assim para tentar desanimar a gente. E aí diz que aquele jovem estava empurrando aquela rocha, a rocha não saía do lugar, porque ela era muito grande. E aí o inimigo começou a sussurrar no ouvido daquele jovem algumas coisas, falando: rapaz, você está empurrando essa rocha há tanto tempo, ela não saiu 1 centímetro do lugar, ela não sai do lugar, você está fazendo tanta força e não acontece nada. E aí aquele jovem, infelizmente por ouvir o que o inimigo disse, ele começou a colocar esses pensamentos na cabeça dele. Aí no dia seguinte ele já começou a empurrar a rocha, ele já não usava tanta força, ele: não vou me cansar tanto. Aí usou um pouco menos de força. No outro dia, um pouco menos de força. Só que ele tomou uma decisão inteligente. Ele decidiu voltar para sua tenda, ele dobrou seus joelhos e orou. Falou: Senhor,
O Senhor pediu para eu empurrar aquela rocha com a maior força que eu tiver, desgastar ali mesmo, mas eu estou empurrando e eu não vejo resultado nenhum. Eu não vejo o fruto ali do meu esforço. E aí, então o Senhor falou para ele, falou: meu jovem, qual foi o pedido que eu te fiz? Foi que empurrasse a pedra, a rocha. Ele: sim, Senhor, é isso que eu estou fazendo. Falei: então, olhe para você desde o dia que você começou a empurrar a rocha até agora. Seus braços estão mais fortes, suas pernas estão mais fortes, você está mais forte, mais saudável. Em momento algum eu pedi para que você tirasse a pedra do lugar. Quando for para tirar, eu vou tirar do lugar. Eu pedi para que você empurrasse, porque eu quero te tornar mais forte. Então, muitas vezes, qual que é a lição que a gente tira disso, né? Muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa e às vezes a gente acha que não está dando resultado. Mas se a gente esperar com paciência, o resultado ele aparece. A gente não precisa se desesperar e achar que a nossa missão não está dando certo. Está dando, passo a passo as coisas vão acontecendo. Não precisa ser rápido, não precisa ser amanhã. Calma, o fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa missão, ele vai aparecer para cada um de nós. E aí, para concluir aqui a nossa mensagem, eu separei quando Moisés, lá em Deuteronômio 31, do 1 até o 6, quando Moisés ele fala para o povo ali, né, o povo de Israel. Então ele fala o seguinte: então quando Moisés havia terminado de dar as instruções a todo o povo de Israel, ele disse: estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. E o Senhor me disse: você não atravessará o Rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali e vocês tomarão posse da terra. Josué o conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não deixará nem os abandonará. Então a gente pega esse finalzinho aqui. Quantas vezes a gente pensa em desistir? Quantas vezes a gente está fraco, a gente está desanimado, a gente não quer mais? O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor está do lado de cada um de nós. Quantas vezes a gente está vindo para a igreja que, como eu disse para os irmãos, foi o que despertou. Não vou ser hipócrita de falar para os irmãos que não, mas já teve tempos de eu estar desanimado. Eu vim para a igreja por vir, porque eu não queria faltar, mas de estar vindo por vir, sabe? Só que eu entendi que para Deus eu preciso fazer o melhor que eu puder. Não pode ser de qualquer jeito. Eu não posso vir aqui e fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Eu preciso fazer o meu melhor, porque espero os irmãos vão entender que não é por mal isso, mas quando eu toco, por exemplo, eu toco para Deus. Quando eu estou fazendo algo, eu estou pregando para Deus. Quando nós dirigimos o culto aqui, é para Deus. Quando os irmãos ficam na porta, quando os irmãos trazem a água, não é para fazer as coisas por fazer, é porque nós fazemos para Deus. E esse é o melhor que nós fazemos neste momento. Então, quando nós pensarmos em desistir, não importa as circunstâncias, o tamanho do problema que vocês tiverem, se vocês estão desanimados, cumpra a sua missão até o final. Acredite que Deus é contigo e que Ele vai nos dar a vitória sempre na hora certa. Amém? Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.